Olá, vamos para mais um devocional. Hoje nós vamos ler o livro de 2 Coríntios, no capítulo 12. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indivisíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Neste homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exalte por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Vamos parar aqui um pouquinho. Paulo aqui, ele está falando dele mesmo. Ele usa a terceira pessoa para falar do homem que foi arrebatado e teve revelações do Senhor. E esse homem, ele está falando dele mesmo, de Paulo. Paulo fala de si mesmo. E ele fala das visões e das revelações que ele teve, que o próprio Senhor entregou para ele. E que as revelações do Senhor, a revelação da palavra do Senhor, ela não pode ficar guardada no nosso coração. Não pode ser guardada só para nós. Então, Paulo, ele tinha um dever de dividir aquilo que ele tinha aprendido com o Senhor. E Paulo, ele fala com muita convicção. Ele fala com muita convicção porque ele sabia de quem ele tinha escutado. Ele sabia quem tinha falado com ele. Ele sabia que era o próprio Senhor que falava com ele. Paulo, ele era um homem de intimidade com Deus. O espinho da carne, ele fala de intimidade. Porque o espinho da carne não é revelado o que é. Mas ele tinha um segredo, era um segredo de Paulo e do Senhor. E quem tem um segredo é porque é íntimo, é porque é amigo. Paulo, ele tinha intimidade com o Senhor. Amém? E aqui Paulo fala que que o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas, né? Que a graça do Senhor te basta. Graça é o poder de Deus para suprir nossas necessidades e solucionar os nossos problemas. Aquilo que nós não conseguimos fazer, a graça do Senhor vem e Ele faz por nós, porque Ele é Deus. E Paulo aqui, ele admite a sua fragilidade. Ele admite que ele é fraco. E quando eu e você assumimos a nossa debilidade perante Deus, o Senhor vem e Ele derrama força nas nossas vidas. E a graça de Deus é suficiente e o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, como nós lemos aqui. Vamos continuar? Capítulo 11, versículo 11. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos. Embora nada seja, as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês? Perdoe-me essa ofensa. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais ajuntam riquezas para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de Deus, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Seja como for, não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura, eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei? Recomendei
a Tito que os visitasse, acompanhando de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no nosso espírito e não seguimos os mesmos passos? Vocês pensam que durante todo este tempo estamos nos defendendo perante vocês. Falamos diante de Deus como quem está em Cristo, e tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecer-vos. Pois tenho que, ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Nesse restante desses últimos versículos que nós lemos aqui, Paulo ele demonstra uma preocupação muito grande pela igreja de Corinto. Era uma igreja cheia de dons de Deus, mas era uma igreja que estava passando por um momento de turbulência. Paulo fala aqui, de injúrias, divisões, calúnias, intriga, arrogância, desordem. Então, Paulo ele se preocupava com essa igreja. Paulo se preocupava com a igreja de Cristo, porque Paulo tinha o amor do Senhor no coração dele. E Paulo sabia que esse tipo de comportamento, ele iria separar aquelas pessoas do Senhor. Esse é o tipo de comportamento que nos separa de Deus, que me separa do Senhor, que te separa de Deus. Nós não podemos ter esse tipo de comportamento. Nós somos filhos de um Deus vivo, de um Deus que nos resgatou, de um Pai que morreu na cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Amém? Então, que você, toda vez que você se sentir fraco, você se lembre que no Senhor você é mais forte. Você se lembre que a salvação do Senhor, ela é para a minha vida, ela é para a sua vida. E que basta a gente pedir que o Senhor, ele vem, ele nos fortalece, ele nos enche da presença dele e ele nos guarda em tudo. Que eu e você sejamos sensatos para andar no caminho do Senhor e saber fazer a vontade dele acima de tudo. Amém?